Olá, saudações a você que clicou nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Central Filosófica. E hoje vamos tratar de um tema muito pertinente aqui em nosso canal. Vamos falar do conhecimento e responsabilidade na filosofia antiga. E para tratar deste assunto, eu convidei alguém que entende do assunto. Convidei uma especialista, que é a professora Cristina Agostini. Ela que é filósofa, doutora, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professora Cristina, bem-vinda ao nosso canal Central Filosófica. Se apresenta aí, diga aí para o nosso público quem é a professora Cristina. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas vocês. É um grande prazer estar aqui no canal do João Aparecido. Muito obrigada pelo convite. Nessa cruzada que temos de popularização e divulgação científica para que mais pessoas tenham acesso às discussões filosóficas que são para todos. Eu sou, então, professora de filosofia antiga aqui na UFMS, no campus de Campo Grande. A minha formação é uma graduação, bacharelado, né, em filosofia, na Universidade de São Paulo. Fiz também a licenciatura em filosofia na mesma universidade, Universidade de São Paulo. Fiz o mestrado em filosofia na Universidade de São Paulo, doutorado com um período que a gente chama de período sanduíche, que é um estágio de estudo na EHSS de Paris, com o professor Claude Calame. E depois voltei, defendi a minha tese no departamento de filosofia ainda da USP. E, passado um certo tempo, eu fiz o pós-doutorado, dessa vez em letras clássicas, na área de grego, no departamento de letras, né? Letras clássicas na Universidade de São Paulo também. Tenho uma especialização em educação inclusiva Libras, feita aqui pela nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, além de ser docente aqui do quadro do nosso curso de filosofia na UFMS, também sou docente orientadora do programa Residência Pedagógica da CAPES, que é um projeto de Estado, né, que visa a formação de professores com práticas inovadoras de ensino. Ainda sobre a sua formação, já entrando também no assunto, aí a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nesse momento, né, assim, para quem está nos acompanhando agora, né, dependendo do momento que você está publicando no vídeo, lá a universidade ela já vai ter já o seu programa de mestrado, né, vocês estão aí na instalação de um programa de mestrado, né, de mestrado acadêmico, né, e a senhora atua em duas linhas de pesquisa, não é isso? Ética e filosofia política e filosofia da ciência e epistemologia, algo do gênero, não é isso? Como que é? Só também esqueci de falar que eu sou também professora aqui do nosso Profilo, né, que é o mestrado profissional em filosofia. E também faço parte do colegiado. Agora, sobre essa possibilidade do mestrado acadêmico, bom, a gente ainda está à espera, né? Então, a gente está numa tentativa, mas, de todo modo, as linhas de pesquisa nas quais eu estou inserida, elas são duas linhas, porque duas linhas, de um lado a epistemologia e de outro lado a ética e filosofia política, porque toda a minha pesquisa na antiguidade ela vai se desenvolver em relação a essas duas linhas de pesquisa, né? Então, nesse sentido, na medida em que uma das frentes em que eu atuo diz respeito a se pensar a filosofia política, que a gente pode sim dizer, né, falar sobre uma filosofia política já constituída ali em Platão. Ao mesmo tempo, essa investigação ela necessita de um arcabouço epistemológico que justamente fundamenta uma política e uma conduta de vida, né? Então, é nesse entremeio, né, entre, de um lado,
quais são os fundamentos epistemológicos que são as bases do conhecimento necessário para a consolidação de uma verdadeira política, e, de outro lado, de que maneira que essa verdadeira política ela pode efetivamente se fazer presente, né? E, a partir disso, de outro lado, como que o problema do conhecimento se torna também um problema ético. Isso a gente vê em Platão, assim como vê também em Aristóteles, né? Então, por isso, o meu intercâmbio entre epistemologia e ética e filosofia política, porque uma construção, né, da agência das ações e da formação política estão fincadas em bases epistemológicas relativas ao conhecimento de mundo, seja em Platão, que a gente tem, na verdade, um grande entrelaçamento entre o cosmo, vou assim dizer, entre o cosmo e nós mesmos, mas, de outro lado, Aristóteles também, que, a despeito de haver uma diferença de áreas, né? De um lado a política, de outro lado a ética, de outro lado a metafísica, a física, ainda assim, a constituição da responsabilidade do agente é pensada em termos epistemológicos, em um certo sentido, porque a razão, enquanto operante, ela é a grande condição de possibilidade de um agir bem e a única possibilidade de uma vida feliz, né? Então, olha só, com conhecimento articulado com ação e, no limite, a possibilidade de ser feliz em sociedade, né? Sim, em Platão isso é muito forte, né? Esse conhecimento a serviço da praxis, né? O agir, né? Ou seja, se erra por ignorância, né? O conhecimento é essa condição fundamental para o agir corretamente. Tá, nisso aí eu pensei numa questão que eu vou colocar para a senhora. Daqui a pouco eu volto nessa questão do nosso tema, né? Depois eu volto nessa questão do tema, mas antes disso, tem duas questões aqui que já me surgiram na medida que a senhora foi falando. Bom, a senhora enxergou aí essa questão da abordagem política e ética em Platão, a gente enxerga também, eu vejo, junto com essa abordagem epistemológica, de fato, eu também enxergo, né? Mas não tem aí uma outra dimensão que é a ontológica, a metafísica ontológica, ou ela se dilui na questão epistemológica? Ou daria para enxergar três dimensões aí? Entende? Sim, eu penso que não tem como desvencilhar uma epistemologia de uma ontologia, né? Então, enquanto estou falando a questão relativa ao conhecimento, que diz respeito a o que é conhecer, imediatamente tem o que é que se conhece. Então, se conhece algo que é, né? E aí a gente tem essa dimensão, sim, ontológica. Então, isso não está desvencilhado, né? Acho que se tem uma impossibilidade prática de desvencilhar num autor como Platão, a ontologia, e eu diria mesmo Aristóteles, a ontologia de uma epistemologia, né? E diria assim, que no final das contas, me parece que, embora haja toda uma dificuldade, né, esse esforço intelectual acerca do que as coisas são, em um certo sentido, isso é muito mais, eu vou assim, falar entre aspas, fácil do que hoje, né? Quando a gente pensa o que não é, porque quando a gente está nesse campo da ontologia na filosofia antiga, imediatamente a gente está vinculado à noção de verdade, né? Então, o que é verdadeiro, né? E o que não é. Bom, aí tem Parmênides, que vai dizer o que não é impossível até de ser pensado. Em Platão, a gente tem esse intermediário, né, essa opinião aí entre o que é e o que não é, mas que
não é objeto de conhecimento, né? E, portanto, não pode ser verdadeiro, porque o conhecimento sempre vai estar atrelado à verdade. E esse é o tipo de discussão que, na verdade, acho que, infelizmente, hoje se deixa muito de lado, porque a noção de que a verdade pode ser fabricada cria um mundo paralelo, em que as coisas não são, mas elas passam a ser na medida em que aquele que deseja a seu bel prazer que seja, as torna, né? Sim. E nesse sentido, até mesmo que existem algumas críticas a Platão de pensadores contemporâneos, né? Inclusive a Hannah Arendt, quando vai falar da questão da opinião, né? Da opinião é verdade, a doxa. Na política, é como se na política não fosse possível falar de verdade, de conhecimento seguro, imutável, né? Bom, na política é o campo da doxa, da opinião, como entende? Essa crítica se volta a Platão. Então, pensando dessa forma, podemos dizer que o Platão ele foi o primeiro, ou se não for o primeiro, mas ali o principal, ou um dos principais, junto com Aristóteles, a construir essa base de uma filosofia política. Podemos dizer que ele seria o pai da filosofia política ou da ciência política, né? A primeira fonte antiga que a gente tem sobre tipologias de governo é Heródoto. Então, lá nas histórias, a gente tem uma tipologia em que diferentes convivas, vou assim chamar, estão discutindo qual seria o melhor governo, né? E aí ali aparece a monarquia, aparece um termo que é bem interessante, que é a isonomia, né? Que alguns tradutores traduzem por democracia, e aparece o que seria a aristocracia, né? Então, esse é o primeiro, a primeira fonte que vai discutir tipos de governo, né? Então, com mais de um, e qual é o fim, né? Além quer dizer, muito mais fundamental, me parece, do que aquele que exerce o governo, é para quem esse poder, a quem se destina esse poder, esse exercício do poder. E aí, de fato, em Platão, a gente tem uma tipologia também, né, de regimes políticos, mas de uma maneira em que essa categorização está atrelada a uma epistemologia, que não se desvincula de uma ética, né? Então, a gente tem essa construção lá na República, em que depois de se apresentar de que modo deve ser a cidade ideal, a Calípolis constituída, e de que maneira é que né, Calípolis é bela cidade, então essa bela cidade, de que maneira ela deve ser constituída, e de que modo é que deve ser tratada a educação, e, portanto, como é que deve ser o filósofo educado, com a possibilidade também de haver filósofas, né? Aí sim a gente tem uma escala de regimes, e, portanto, uma tipologia que é fundada do melhor para o pior, né? Aquilo que é parece que não tem volta, né? Não tem um ciclo, parece que chegou na tirania e acabou, mas sempre fundada justamente na epistemologia, que, como eu disse antes, isso não se desvincula de uma ontologia, né? Então, a gente pode dizer sim, com certeza, Platão é esse que traz uma estrutura de tipos, né, de regimes, pensando em possibilidades relativamente àquele que ou aqueles que estão no poder e os objetivos, né?
e que é algo que posteriormente a gente encontra na política de Aristóteles, em que há também uma tipologia de governos. Também a gente tem uma crítica à própria República, né? A República, as leis, a gente já tem no livro 2 da Política de Aristóteles uma crítica, sobretudo à comunidade, né? De mulheres, bens e filhos. Mas essa questão, que é diferente em Aristóteles, relativamente à epistemologia, porque, como eu disse antes também, Aristóteles ele separa as esferas de conhecimento, né? Então, realmente, uma coisa é o conhecimento daquilo que é necessário, e esse conhecimento é relativo à física. Uma outra coisa é aquele que se destina à vida em comunidade, né? A tratar de questões políticas. Isso é definitivamente diferente. No entanto, eu acho que vale se notar acho que percepção de que é muito importante delimitar sempre para quem, qual é o objetivo desse governo, a quem se destina. E isso está muito claro, né, em Aristóteles também, que o governo ele pode ser de um tipo virtuoso ou de um tipo vicioso. E aí isso, a gente poderia dizer sem medo, não vai depender tanto de quem ou quantos, melhor, de quantos estejam no poder, mas muito mais quais são os objetivos desse exercício político. Se esse exercício político ele tem como finalidade privilégios pessoais, eu tenho um grande problema. Mesmo que seja ou que se trate de uma democracia. E isso a gente tem uma característica muito comum que me chama a atenção, que é uma dos meus ramos aí de investigação, que é o problema que se torna a democracia na filosofia antiga. Né? A gente não tem nem Platão, nem Aristóteles, nenhum traço de bem-querer com a democracia. Talvez Aristóteles um pouco mais, mas mesmo assim a democracia sempre vai ser um regime corrompido. Sim, né? sim. Por que será? É porque eles pensam a democracia diferente do que se concebe hoje, né? Ou seja, a democracia de Aristóteles, ali o governo do povo. Né? Tá, e quem é o povo? E o que esse povo quer? Né? É porque seria isso, o modo como ele pensa a democracia é diferente como a democracia se dá em nossos tempos, né? Se deve a isso, ou porque ele tinha mesmo uma birra pela democracia e pensava no regime ideal, né? Diferente da democracia, que seria mais eficaz, mais efetivo. Eu acho sempre que é bom a gente articular, eu falei aqui de Platão e Aristóteles, mas articular também com outras fontes, né? Porque essa crítica, o tipo de crítica que se faz à democracia por Platão e Aristóteles, pode também ser encontrada, e é encontrada, sob outro aspecto, na comédia aristofânica. Né? Então, Aristófanes é o dramaturgo do século V, que escreveu grande parte de suas comédias durante a Guerra do Peloponeso. Tem aquela comédia que é bem conhecida pelos estudantes de filosofia, As Nuvens, cujo personagem principal é um Sócrates, ridículo, que anda pelos ares. Mas, então, quando a gente começa a perceber em que consiste a crítica, é muito perceptível que há determinados expedientes, vou chamar assim, expedientes democráticos, que parecem privilegiar muito mais uma classe política e as pessoas que teoricamente participam e que acreditam que participam, elas servem como uma massa de manobra para esses demagogos ou para esses estrategos
que desejam que seus projetos sejam aprovados, né? Então, quando a gente vai, né, para a República e começa a desenvolver a crítica que Sócrates lá na República faz relativamente à democracia, a gente tem um fato crucial que constitui, de fato, os dois pilares do regime democrático ateniense, que com certeza é diferente do nosso, né? É um regime democrático direto, cuja participação se dava exclusivamente para os cidadãos. Isso significa homens atenienses, nascidos de mulheres e homens atenienses, enfim. Então, a gente tem vários tipos de pré-requisitos a se preencher para se constituir como cidadão. Mas, dado isso, os pilares da democracia são a liberdade e a igualdade, né? A igualdade relativamente às leis e a liberdade relativamente à fala e também a igualdade de fala. Todo cidadão tem o direito de falar e de propor uma lei e de propor uma boa ação para sua polis. Esses dois pilares da democracia, eles são pensados numa chave radicalizada, eu diria, na República Platônica. Então, o que a gente começa a ver? Ali a crítica se dá muito mais relativamente ao que sustenta a democracia, que são esses pilares, liberdade e igualdade, a interpretação dada pelos democratas. Então, o que é essa igualdade? Igualdade é tornar aquilo que é desigual, igual. Em outros termos, é fazer com que os pais sejam iguais aos filhos. E aí, nesse sentido, então não se acaba com respeitabilidade em relação ao pai e ao filho. Todos estão em igualdade. Liberdade, esse é um ponto fundamental, porque depois Aristóteles vai se voltar para isso, no que ele vai chamar de pior democracia. A liberdade é de se fazer o que quiser. Então, essa é uma grande crítica lá do livro 8 da República, de que os democratas compreendem a liberdade enquanto liberdade total. Hoje a gente diria liberdade restrita. Qualquer semelhança é pura história. Né? E realmente, a gente pensar o que esses dois fundamentos... que se eu disser hoje, a nossa democracia ela se baseia em liberdade e igualdade, ninguém vai discordar. Né? A democracia tem como pilares. Esses são pilares na antiguidade. E a discussão que se tem, ou a crítica platônica, se dá muito em relação a como isso é levado a cabo. Então, a liberdade de se fazer o que quiser. E, nesse sentido, a lei começa a aparecer como restrição de liberdade. Por isso que é importante que não haja mais leis. Porque se houver lei, como é que eu tenho democracia? Se a democracia está baseada na liberdade de se fazer o que quiser e na igualdade total e completa. Né? Então, é nesse sentido que vai se fazendo a crítica à democracia. Eu vejo assim, é muito mais do que, embora se tenha lá, se foi estabelecida uma epistemologia, uma ontologia, a necessidade de que o governo esteja, sim, a cargo do filósofo, a crítica que se faz à democracia leva em consideração esses dois pilares e o comportamento dos democratas relativamente à compreensão que eles têm de liberdade e igualdade, que resulta, no final das contas, em uma anarquia. Né? Eu chego no ponto de que, bom, não tem mais lei, tudo se pode, tudo pode ser feito, e aí se tem depois o próximo passo que vai para a tirania. Sim, né? No Platão ele deixa isso, né? Vem a anarquia depois da tirania, né? Ou seja, a ausência de ordem, enfim. Professora, falando aqui do tema, em grande medida, eu vejo que a senhora já mencionou, mas não sei se a senhora já falou bem daquilo que a senhora queria ter falado, sobre conhecimento e responsabilidade. E é um termo que, em filosofia, eu vejo que ele aparece muito no Sartre, né, filósofo contemporâneo. Bom, não sei em que medida se tem alguma correlação, né? Mas, nos gregos,
esse termo aparece, o termo responsabilidade. Como assim, conhecimento e responsabilidade? Na filosofia antiga. Bom, o termo, né? Esse termo a gente não tem em grego, né? É porque, assim, que fique claro aqui, o meu escopo de pesquisa é filosofia grega clássica, né? Eu posso ter um pouco para a filosofia helenística, mas eu estou aí nesse âmbito em que das minhas ferramentas para pesquisa é o grego. E, nesse sentido, a responsabilidade não é o termo que a gente encontre, porque é um termo latino, né? Mas aí que tá, que significa, no final das contas, responder por algo, né? Ele tem esse significado, né? A responsabilidade se dá quando alguém é capaz de responder, então ele é agente daquilo que fez. E nesse sentido, sim, a gente tem uma grande discussão, e aí eu tenho que ressaltar a discussão que se dá na ética nicomaqueia, porque justamente pensando na filosofia platônica, a gente tem uma espécie de adágio que é bem desenvolvido no Laques, que o conhecimento é condição necessária e suficiente para o bem agir. Então, a epistemologia, o conhecimento é necessário e condição suficiente para o quê? Para uma boa ação, para agir bem. Né? Ou para o agir virtuoso. O que importa é isso, a ação ela vai resultar em um bem para mim e para o outro. E ali a gente tem esse adágio de que o conhecimento é a condição. Portanto, se eu não conheço, eu não tenho como agir bem. Daí não se segue que eu não tenha responsabilidade por não conhecer. Né? Mas a questão é, a partir do momento que eu conheço, então eu ajo bem. Então sempre vou agir bem. Ora, dado esse adágio aí, que é matizado em diferentes diálogos platônicos, a gente tem um grande problema que aparece para Aristóteles, que nem sempre é assim. Muitas vezes é possível, sim, saber o que fazer, né? Só que o agente não consegue. Ele faz diferente daquilo que ele sabe, o que deve ser feito, né? Assim, trocando em miúdos, seria um exemplo que hoje pode ser um pouco ruim para a gente, porque a gente tem uma concepção também de vício, adicção, que é cerebral, né? Mas seria uma ideia de que, bom, eu sei que o cigarro faz mal para minha saúde, né? Eu tenho um pulmão que está, eu não consigo respirar direito, eu sinto às vezes uma dor no pulmão, meu paladar, né? É um paladar que não sente um sabor total. Poxa, eu sei, né, que eu devia parar. Daí não se segue que eu vou parar de fumar. Saber. Então, isso se apresenta como um grande problema para Aristóteles. Vai justamente dizer, bom, preciso reformular isso, porque por quê? Conhecimento não é condição necessária e suficiente para o bem agir. E não é porque eu tenho um fenômeno aí, que é o da acrasia, ou incontinência, que eu sei, mas eu não consigo. Eu faço, né? Eu faço. E aí, para isso, então, para pensar de que modo é que as nossas ações ocorrem e de que modo nós somos responsáveis pelo nosso próprio caráter, então um caráter mais colérico, um caráter mais apático. Aristóteles vai desenvolver toda uma ética assim, muito prática, né? E pensando, algo que assim, é fascinante, porque lá no século, essa passagem do 5 para o 4, ele já está pensando que toda a cognição se dá sempre sob uma perspectiva emocional.
de um pathos. E ter emoções é algo super humano. Eu não tenho como acabar e extirpar emoções. Eu tenho as emoções. Ah, beleza, então eu tenho emoções, mas sou racional, tenho uma razão operante, tanto no aspecto ensimesmado para os objetos matemáticos ou da física, quanto para decisões. Eu tenho uma razão operante. Bom, dado isso, dado o fato de que temos emoções, dado o fato de que tudo que nos chega por meio das sensações, por meio da nossa apreensão cognitiva, sempre tem um matiz de emoção e agimos também com emoções, né? Com emoções, e o ideal seria com razão, com uso, com a operação da razão. Então, é preciso que essas emoções sejam educadas, desde a mais tenra idade. É isso que precisa ser educado. Essas emoções, com repetição de ação. E por meio desse processo de repetição, de prática, né, uma prática cotidiana de virtudes, pode ser possível termos aí uma construção cuja responsabilidade é do próprio agente, pelo seu caráter, ele é responsável, mas aí uma construção de um agente que consegue deliberar. E deliberar é pesar razões rivais, e para isso ele tem que usar a razão. Então, uma razão bem treinada, que tem muito claro diante de si um fim, que tem que ser o bem. E caso os meios aí para chegar a esse fim, que é o bem, se mostrem vis, ele é capaz de dizer, não vou seguir, porque esses meios são vis, minha razão concluiu isso, e eu não me deixo levar pelas emoções, eu sigo a razão. Certo. Bom, professora, estou aqui satisfeito aqui com aquilo que propôs aqui para a gente conversar. Vocês sabem, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa aí que não foi instigada a falar sobre o tema? Só queria, então, assim, agradecer o convite e convidar a vocês que estão nos assistindo a se voltar um pouco para esses clássicos, né? A gente pensa, tem um economista chamado Amartya Sen, que em 98 ganhou o Prêmio Nobel de Economia porque ele volta justamente para a ética aristotélica, né? E ele vai dizer, a economia precisa de mais ética, né? E essa explicação eu encontro lá, na ética aristotélica, né? Para pensar a economia. Então, quando a gente revisita a filosofia antiga e também todas essas fontes que a gente tem disponível, cada vez mais, traduções têm sido feitas, o teatro, a tragédia, a comédia e outros poemas, a gente percebe que, eu acho que primeiro, nós somos muito ocidentais. E depois, pensar por que é que essas questões que estão ali, né, num momento tão anterior ao nosso, ainda ressoam e são capazes de constituir uma mudança de vida. Então, acho que quanto mais a gente conceber de uma maneira clara essas questões que são muito antigas, acho que a gente tem grande chance de repensar melhor a nossa ação no mundo e de que modo é que o conhecimento se tornou uma moeda de troca muito pouco válida no momento em que muitas pessoas querem tudo menos se responsabilizar pelo que são. Verdade. Bom, em cima da sua fala, me surgiu muitas outras perguntas, mas isto constituirá o assunto para uma nova conversa, que eu já convido, né, para voltar aqui outras vezes em nosso canal, né, para a gente conversar sobre esses e outros assuntos, tá bom? Obrigado, professora Cristina.
Obrigado a você que nos acompanhou. Caso você tenha se esquecido, deixa o like aqui nesse vídeo. Deixe aqui o seu comentário, perguntas, inquietações. Conheça o nosso canal. Caso não é inscrito, se estiver aqui pela primeira vez, se aprovar o trabalho que é desenvolvido aqui, se inscreva no mesmo. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.